E aí pessoal, Máximos Magazine, nosso programa Seu Corpo, eu sou Ivan Tempeste, estou aqui com o meu convidado Vitor Perna, vamos falar sobre alimentação saudável. Vitor, pré-treino, o que é melhor as pessoas estarem comendo? Ivan, a gente tem que pensar aí nos alimentos que são fonte de energia, são os carboidratos, são as gorduras, né? São esses alimentos aí que são base numa refeição pré-treino. Em alguns casos, em treinos mais longos, nós colocamos um pouco de proteína também, né? Quando a gente trabalha com um triatleta, uma prova de 3, 4 horas, 8 horas, há necessidade de ingestão de proteína nesse momento também. Mas basicamente são gorduras e carboidratos. Legal. Mas e aí as pessoas que vão só para academia, tudo mais, o cara quer ganhar massa muscular, o que vai mudar disso daí? Normalmente os treinos de academia são treinos curtos, 40 minutos, 1 hora e meia. Nesse caso nós trabalhamos aí com os carboidratos, sempre dando preferência aí para os carboidratos de lenta absorção, né? Que são a batata doce, são as raízes, a mandioquinha, o inhame, a mandioca, né? De preferência sempre cozidos, né? A absorção deles é melhor nesse momento. Você falou a questão de também ingestão de gordura. Como que isso entra? A gordura é um alimento que a molécula ela é grande, né? Então a absorção dela também acaba sendo de forma gradativa. Uma atividade física longa, há necessidade também da ingestão da gordura. Em alguns casos, quando as pessoas buscam emagrecimento, essa gordura antes do treino é uma opção muito boa, já que ela vai favorecer a queima de gordura durante a atividade física. Então vamos pensar na queima de gordura. E para quem vai emagrecer, o que muda? A pessoa que busca o emagrecimento, nós temos que ter basicamente um controle calórico. A pessoa ela não pode ingerir uma grande quantidade, até porque se ela ingerir uma quantidade muito grande de carboidrato ou gordura, ela vai utilizar aquele alimento como uma fonte energética e não propriamente a reserva de gordura do corpo dela. Então é um controle. Normalmente as pessoas acham que a quantidade é liberada por ser um alimento bom, mas os estudos eles mostram que não. A ingestão calórica, a quantidade do que você come de alimento também é importante. E tem alguma diferença entre o pré-treino logo de manhã, ao acordar e vou fazer exercício, meio da tarde, hora do almoço? Tem alguma coisa que muda nesse sentido? Sim, pois a gente procura trabalhar em cima dos hábitos alimentares, os hábitos culturais. Legal. Nós sabemos que o brasileiro tem uma base como um café da manhã em cima de um pãozinho. Francês. O café com leite, né? Então depende muito do horário de treino do aluno. Se ele treina pela manhã, se ele treina antes do almoço, depois do almoço, à noite depois do trabalho. É em cima disso que nós trabalhamos, né? E quanto tempo entre uma refeição e outra, pensando assim, eu vou treinar à tarde ou à noite, depois do meu trabalho, quanto tempo tem que ter entre o almoço e o pré-treino? Como que vai ser dividido isso? Normalmente a faixa ela varia de 30 minutos até 1 hora. Isso depende muito de cada paciente. Tem paciente que às vezes faz uma refeição 1 hora antes e fala que chegou com fome no momento do treino, ou ela fez uma refeição pré-treino 30 minutos antes e está chegando muito cheia na atividade física. Então vai muito de pessoa. Tem pessoa que às vezes come, manda bala, vai treinar, se sente bem, né? Mas varia de cada pessoa. Normalmente a gente coloca uns 30 a 40 minutos. Sabe uma coisa que acontece comigo, assim, muitas vezes as pessoas chegam para treinar, fala que se alimentou, mas questão de 30 minutos, um treino mais intenso, 30 minutos eles acabam perdendo a energia. Às vezes a gente até para o treino para não causar um mal pior para a pessoa. E aí, o que você tem que pensar antes desse pré? Com 30 minutos ele já começou a sentir a falta de energia, o que a gente tem que pensar antes? Essa daí é uma boa pergunta. Os pacientes relatam isso em alguns casos, né? Eu costumo dizer que vai depender da gente analisar a situação.
Porque às vezes o paciente ele acha que se ele comer o melhor alimento antes, se ele fizer uma suplementação boa antes, se ele tomar um termogênico, ele acha que qualquer coisa ele vai aguentar, né? O paciente acha que, fiz tudo certo, eu tenho que aguentar o treino. Não necessariamente. Se o treino for intenso, eu falo para o paciente, infelizmente dependendo dessa intensidade que você tiver fazendo esse treino, não tem alimento, não tem suplemento que vai segurar, né? Se você estiver fazendo a coisa certa, ingerindo esses alimentos de baixo índice glicêmico, que é um alimento que vai manter sua energia durante o treinamento, não é da alimentação. Pode ser que você esteja não fazendo uma respiração correta, ou você está num nível de treino mais baixo. Perfeito. E está querendo subir e não vai aguentar, então vai muito de cada paciente. Quando o paciente come mal e acontece isso, são os pacientes que ingerem aí o açúcar, o pãozinho branco, a batata inglesa, um arroz branco, pode ter sim o que é chamado de hipoglicemia de rebote e ele sentir essa queda. Entendi. Mas se não, normalmente é porque a pessoa está mal treinada, mal condicionada, e ela está fazendo um treino pesado e ela acaba não aguentando, né? Tá certo. Matamos esse programa aqui hoje. Acho que deu para entender tudo bem. O Vitor vai voltar mais com a gente em próximos programas. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.